TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos ligadinhos aí, Janela do Céu começando, e hoje temos um convidado diferente, né, como a gente tem todas as segundas-feiras, e hoje meu convidado é o César Bresler, de Iporã do Oeste, e ele vai contar um pouquinho da história dele, a experiência que ele já teve com Cristo. Tudo certo, irmão? Boa noite, irmãos. Graças a Deus, estamos bem. E, na verdade, eu até como sempre falo, nossa história com o Senhor, ela é bem engraçada, porque, como eu costumo falar, né, o Senhor escreve torto por linha, ele escreve certo por linhas tortas, né? Então, a mesma forma é como é que a gente conheceu a palavra, como é que a gente se entregou e realmente começou a ter experiências e conhecer a Cristo, né? Que a gente vinha de uma outra doutrina que creio eu que hoje a maioria dos irmãos vem. E que no meu ver era só, que é o que muitas vezes é falado também, a gente só ser uma boa pessoa, a gente vai ser salvo, né? E quando a gente começa a buscar o Senhor, conhecer mais Ele, conhecer realmente a verdade dele, a gente percebe que não é só isso. São Uhum. várias coisas por trás para que a gente realmente consiga a nossa salvação, a gente consiga realmente agradar a Cristo e fazer a vontade dele em nossas vidas, né? Então, na verdade, a minha, a minha história na palavra começou quando meu pai faleceu. Meu pai Uhum. faleceu e daí uns meses depois o Senhor colocou uma esposa do meu lado, trouxe minha esposa aqui, a Shirley, então eu conheci ela. Através dela o Senhor nos trouxe uma empresa, que é a empresa que a gente trabalha hoje, e através dessa empresa, a nossa liderança é que nos apresentou a palavra. Então, através do Senhor construiu Uhum. uma série de coisas na nossa vida para que a gente pudesse conhecer realmente o reino dele, conhecer a palavra dele e ter experiências com ele, né? Então, foi aí que a gente começou a realmente congregar, participar e buscar a palavra, né, E tu do tinha Senhor. algum interesse, assim, já? Tu buscava igreja, religião, Deus, qualquer coisa, ou Eu nunca ia por tinha? obrigação, Uhum. eu ia por obrigação na igreja. Mas não era do Então, até, tua não, era um vontade. medo que eu tinha, inclusive, era um medo que eu tinha, quando eu comecei a buscar a palavra, quando eu descobri que tinha igreja aqui onde é que a gente mora hoje. Faz pouco tempo que abriu a igreja aqui, né? Faz Uhum. um ano e meio que eu tô na palavra, mas que tem igreja que deve fazer uns 6 meses por aí, um Uhum. pouquinho mais até. E, e antes disso a gente congregava lá com a igreja de Floripa, né? E daí é que dá 700 quilômetros daqui, então não tinha como a gente ir pro culto. Nunca participei do micro antes disso e tal. E daí abriu a igreja aqui e daí a gente começou a buscar um pouco mais perto a perto. Antes a gente só tinha um grupo familiar na nossa casa, que era inclusive virtual, para que o presbítero dela conseguisse dar o Sim. suporte para nós. E daí foi assim que começou. Mas essa questão ali era um medo que eu tinha quando eu descobri que tinha igreja aqui, de eu me tornar aquele crente que todo domingo eu tinha que ir na missa, na missa, no culto, quer dizer, Uhum. que todo domingo eu tinha que ir no culto, e por obrigação, como é que era na outra doutrina, né? Que a gente ia porque nossos pais obrigavam nós a ir, porque, pelo menos uma vez por mês tinha que ir, porque senão o Senhor ficava bravo com nós. Tipo, era o que a gente aprendia, né? Alguma coisa assim. Só que a gente não ia uma vez por mês. Se eu ia uma vez por ano, era muito. Uhum. Então é que era o meu medo, né? E hoje eu sempre falo, hoje o culto é o que eu mais espero chegar, né? Parece que passa o domingo e tu já quer que chegue o domingo de novo, né? Então hoje tu realmente vai por amor, e meu medo era eu ir realmente por, sei lá, por obrigação Sim. na igreja. E o que que te chamou a atenção? O que que mudou os teus olhos, assim, pra questão de igreja, culto, de ser um crente, né? De participar dessas atividades? É tu realmente sentir o Senhor, né? O Senhor ele começa a tocar em ti, ele começa a fazer obras em ti, então é daí que tu realmente vai participar. Eu sempre gosto de falar com exemplos. Por exemplo, muitas pessoas elas julgam muito a palavra da mesma forma como eu julgava os crentes, enfim, as pessoas que Uhum. seguem a Bíblia e tudo mais. E as pessoas elas são assim também. As pessoas que não conhecem a palavra, que nunca tiveram uma experiência com a palavra. Eu sempre falo, se eu tiver por exemplo, estou com uma garrafinha aqui. Essa garrafinha aqui tem um líquido transparente dentro. E se eu falar que é um líquido transparente, provavelmente na tua cabeça vai vir que é água. Só que se eu for falar para ti que é um suco de morango, tu não vai acreditar. Porque tu conhece como é que é um suco de morango, que ele tem que ser rosa, tem que ser tudo isso. E muitas vezes as pessoas elas são assim com a palavra do Senhor. Elas são assim com o Senhor. Elas falam do que tem aqui dentro da garrafinha, elas falam da palavra, de como é, que é chato, que não é legal, que não é tudo isso, porém elas nunca experimentaram o gosto do que Uhum. tem ali dentro.
elas nunca experimentaram como é que é tu ter um momento com o Senhor, como é que é tu ter uma experiência com o Senhor, como é que é o Senhor realmente falar contigo, né? Então eu sempre falo, não tem como eu falar do gosto dessa água sem eu ter tomado ela. Eu não sei Uhum. se isso aqui realmente é água ou se é um outro líquido sem eu ter tomado ela. Depois que eu sei, sim, eu conheci a verdade. Então eu sei como é que é. Da mesma forma que a gente com a palavra. Sem a gente ter É com experiência, o Senhor nos realidade. ter revelado coisas, a gente não vai conseguir falar sobre isso. E eu era assim, eu julgava sem saber. Como a gente muitas vezes é com as pessoas também. Sim. E como é que foi esse processo, então, de tu chegar numa igreja, ver toda essa verdade? Como é que foi a mudança na tua vida, no teu dia a dia? O que que mudou ter Cristo na tua vida? Ah, mudou totalmente, né? Desde da nossa rotina, o que que a gente fazia no dia a dia, tudo, né? A nossa entrega do nosso relacionamento para o Senhor. Então, a mudança foi em todas as áreas da nossa vida, financeira, nosso espiritual, nosso relacionamento, o nosso conversar com as pessoas, tudo mudou, né? Então, a palavra ela transforma em todas as áreas, não é só numa, não é só na parte ali do espiritual mesmo, é em Uhum. tudo que ela vai te transformar, né? Então, para nós foi em tudo, desde como eu venho da música desde os 9 anos, né? Eu era músico, tocava em banda e tudo, né? Então, as músicas que eu escutava eram totalmente músicas do mundo, né? Não escutava nada de músicas orei, nada mesmo. Então, desde o que a gente escuta hoje dentro de casa, o que a gente conversa com as pessoas, o próprio conversar com os amigos mudou, né? Porque antes a conversa dos amigos geralmente era falar mal dos outros, né? Era tu fazer um julgar e sobre isso eu aumentava papo, né? Então, e hoje tudo na nossa vida mudou nessa questão aí, os louvor, a questão de conversar, o nosso casamento, e Uhum. nós como casais, em questão de perdoar um ou outro, aceitar a opinião do outro, ajudar um ou outro, então tem E várias foi coisas fácil que isso? Foi fácil conhecer a palavra e eu colocar sempre em falo, prática? fácil não é. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria, né? Mas tem que ter fé, orar, perseverar que se for da vontade do Senhor, vai dar, né? Então, se a gente for realmente estar ali com o propósito, seguindo o propósito do Senhor, a gente consegue. E tu acha assim que o material te auxiliou, o grupo familiar? O que foi que tu sentiu assim mais amparo do Senhor no teu dia a dia? Um pouco de tudo, né? A gente começou com o grupo aqui em casa, então a gente começou a se alimentar no grupo aqui de casa, foi ali que começou. Aí depois abriu a igreja aqui, a gente começou a congregar na igreja. Uma coisa que eu gosto muito são as escolas do Reino. Eu, antes Uhum. da escola do Reino, assistia o Café com Cristo. Eu gostava muito do Café com Cristo nas quartas-feiras de manhã. Então, era uma das únicas coisas que eu assistia antes de ter o culto, o Café com Cristo. E os CDs. Para mim, uma coisa que me ajudou muito foi os CDs mesmo, antes da igreja, os CDs. Que Uhum. daí a nossa liderança ofertou uns CDs para nós e foi o que nós começamos a escutar. Foi isso que abriu a nossa mente para a questão do dízimo, para a questão do perdão. Então, várias coisas foi a questão dos CDs que nos ajudaram, né? Porque como a gente passa muito tempo em viagem e tudo mais, a gente faz muito tempo no carro. E o nosso carro, graças a Deus, tem o porta-CD hoje, que a maioria já Uhum. não tem mais, né? Sim. Então, a gente consegue se alimentar bastante através disso. E tem alguma diferença assim que tu nota que como tu era antes de conhecer Jesus, que dá pra ver nitidamente como é que era a tua vida antes, o que tu fazia, como tu pensava e como que é agora? Tu consegue ver isso no teu dia a dia? As pessoas ao teu redor viram isso? Se for comparar com 2 anos atrás e hoje, é totalmente, né? O próprio fato de como tu conversa com as pessoas, né? Tipo, hoje a própria conversa tua com as outras pessoas, no meu ver, tem mais amor, tu tem mais Uhum. carisma pelas pessoas. Ah, antes se fosse começar uma discussão ali, tu continuava ela longe. Hoje tu nem entra numa orelha e sai na outra, libera o perdão e tá tudo certo. Então, o nosso casamento também, meu, realmente a diferença em nós, como pessoa, realmente mudou muito, né? A gente entende essa necessidade de ter Cristo em nós, que antes Uhum. era simplesmente ser uma boa pessoa e estava tudo certo, né? Sim. E nós mesmo assim não éramos. Então, nós achava que fazer as coisas do mundo era normal, hoje a gente entende que não é. Então, são várias coisas, né, que a gente acaba transformando. Tu falar é muita coisa que tu vai começar a compartilhar, né? Tu também, creio eu, que tem bastante testemunho sobre a palavra. Então tu sabe como é que é um pouco como o Senhor ele transforma nossas vidas, ele age e ele opera sobre nós. A gente vai escutando um material, um CD, Escola do Reino, qualquer coisa, né? E aquilo tudo vai trazendo experiências de vida, né? Pra que Amém. realmente vá pro coração aquilo que a gente aprende, né? E antes da Amém. gente começar a trilhar esse caminho do Senhor, né? A gente sempre, todo mundo, né, passa por uma decisão de
realmente é isso que eu quero, eu encontrei algo diferente, né? Amém. Tu teve esse momento também na tua vida de tu ver o que tu tinha encontrado Cristo e de ter decidido pelo batismo, ter decidido servir o Senhor? Eu sempre falo, meu batismo também foi um tanto quanto engraçado. O primeiro culto que eu fui lá em Rio do Sul, primeira vez que eu tive, tipo assim, um momento com a igreja, foi lá em Rio do Sul e daí o irmão Oswaldo, ele veio conversar comigo, no final do culto ia ter os batismos dos filhos do meu líder, e eles já se batizaram. E o Oswaldo conversando comigo, ele já falou, vamos batizar também, irmão. E eu já fui junto, já me batizei no primeiro dia lá, um pouco com medo, né, porque eu achava que eu tinha Sim. que deixar, que eu tinha que sair da minha outra doutrina, Uhum. e porque o que que meus pais vão pensar, então tudo isso, né. E hoje há um bloqueio muito grande que a gente tem essa questão do batismo, a gente tem não, né, as pessoas novas no reino têm, um bloqueio muito grande com essa questão do Verdade. batismo, porque, eu tenho que parar de pecar, tenho que sair da doutrina que eu tô. Então, é um dos bloqueios maiores que eu acho que Satanás ergue sobre a vida das pessoas, porque ele não quer que as pessoas se entreguem para É Cristo. verdade. Então, ele vai erguer muitas situações sobre isso, sobre o batismo, né? Então, ele ergue vários pensamentos na cabeça da Uhum. pessoa para que ela não queira se batizar, né? E hoje eu acho que é um dos passos iniciais ali, a gente realmente aceitar Jesus e depois deixar ele operar, Uhum. né? Claro, a gente tem que buscar, tem que tudo isso, a gente só se batizar, também E não adianta. quando que tu entendeu esse processo do batismo? Que tu te batizou, tu decidiu, mas tu ainda não, pelo que eu entendi, tu não tinha total entendimento do que era o batismo, Não. né? Depois tu veio a entender como era importante, o que que tu tinha feito naquele momento? Sim. Uma coisa que me ajudou muito hoje, há pouco tempo até, foi as escolas do Reino, né? As primeiras aulas ali da escola do Reino, ela fala muito sobre essa questão do batismo e tudo mais, o que que muda. Então foi algo que mudou muito para mim, né? Eu achava que para mim batizar, por exemplo, quando eu ia para levar a palavra e queria batizar um irmão, eu achava que era um processo que o irmão tinha que esperar dias para se entregar e tudo mais. O apóstolo falou lá que em 15 minutos tu consegue fazer uma pessoa se batizar Uhum. se o Senhor for agir em cima. Então foi uma coisa que mudou. E até algo que aconteceu com nós já também. Poucos dias depois dessa escola do Reino, eu já fui para conversar com uma prima minha. Até o senhor me usou bastante nessa situação ali também. E questão de 15 minutos, uma hora de conversa com ela, já quis se batizar. Isso era 11 horas da noite, tava frio pra caramba. Pulamos na piscina e fizemos o batismo dela. Então o senhor já testificou na própria semana ali que realmente era isso que ele queria, né? Então é um processo, né? Se tu só ouvir num dia ali e não pôr em prática, não fazer mais nada, não vai adiantar em nada, né? Então nós temos que ter essa consagração diária, essa busca frequente pelo Senhor, né? Que Ele vai cada dia te revelar mais coisas. Que nem hoje, o discernimento da palavra não é tão grande ainda. Eu creio que tem muita coisa para a gente aprender ainda. E creio eu que a gente nunca vai saber de tudo também, né? Verdade. Então todo dia a gente tem que aprender mais, a gente tem que buscar mais, se entregar mais para Ele, que aos poucos Ele vai revelando, né? Ele vai Uhum. revelando e vai nos cobrando pelo que a gente já sabe, né? E se tu fosse deixar assim umas palavras pra quem talvez esteja com receio de decidir pelo batismo ou com receio de iniciar uma vida com Cristo, o que que tu deixaria pra ela assim que foi importante pra ti na tua decisão? Creio que é o passo inicial hoje para tua salvação. Hoje muitas pessoas têm esse medo, né? De eu tenho que parar de ir em outra doutrina. Porque eu Verdade. sempre achava que eu era batizado, foi feito aquele ato lá carnal quando eu era bem pequenininho, né? Então eu achava que eu já estava batizado. Mas se eu é para falar alguma coisa para as pessoas, é que eles não tenham esse medo, que é o medo que eu tive, que eu achava. Hoje várias pessoas já tiveram, têm esse medo, que depois que passam o ato percebem que não é. É realmente só entregar tua vida para Cristo, né? Tu confessar Jesus como Salvador e Senhor da tua vida, né? Então é basicamente isso que tu tá fazendo. Tu não tá fazendo algo fora Uhum. da lei, digamos assim. É algo bem pelo contrário, tá totalmente dentro do padrão e que é o certo a se fazer, né? Porque tu tá salvando a tua vida. Então é isso que a gente Uhum. que a gente tem que fazer com o Senhor, né? Realmente aceitar Ele e entregar a sua vida a Cristo, porque eu sempre falo, o Senhor ele não vai chegar em nossa vida invadindo, que nem Satanás faz, e agora eu mando aqui, né? Que nem Satanás já tem o domínio da nossa vida ali, e o que que ele quer fazer, ele faz. Ele não espera se a gente quer ou não, né? Ele vai sempre nos tentar. O Senhor já não. É a mesma coisa nossa. Se eu for chegar na casa de alguém, um vizinho meu aqui, eu não vou chegar abrindo a porta e entrando dentro de casa, ou arrombando a porta e entrando dentro de casa. Ou o vizinho vai ter que abrir a porta e me convidar para entrar, para mim entrar, senão eu não entro. Da mesma forma é Cristo. Como é que a gente quer que Cristo opere em nós, que Cristo faça milagres com nós, que Cristo nos use, se a gente não aceita Ele em nós? Se a gente não abre a porta para Ele entrar? E o batismo seria isso, a gente abrir a porta para que Cristo more em nós, para que a gente entregue a nossa vida verdadeiramente para Ele. Então, basicamente é isso. É tu abrir a porta para Ele, Uhum. aceitar Cristo dentro de ti e deixar com que Ele faça a morada em nós e com que Ele limpe essa esbicharada, como o irmão ia falar, que está dentro de nós, né?
É verdade. E se tá com dúvida, né? Se tem receio, como tu disse, o material traz a verdade, né? Traz essa explicação Amém. que traz a tranquilidade e a paz para dentro de nós, né? Que é aquela Amém. Escuta a liberdade escola em do Reino Cristo. ali que tira as dúvidas que tem ainda. Aquela escola do Reino que fala do batismo ali, que o apóstolo fala sobre o batismo. É incrível para essa questão do batismo. Até eu que já era batizado, me tirou muitas dúvidas minhas Uhum. também de como é que funcionava, né? Então a palavra ela fala que quem crer e for batizado será salvo. Porém, muitas vezes a gente tem muitas dúvidas sobre isso. Ah, é só isso e tá bom? É só eu me batizar, não preciso mais fazer nada. Então, na escola do Reino ele vai explicar bem certinho tudo isso. Então, é um material incrível ali que que nos edifica muito, né? Uhum. Então fica a dica aí, você que tá assistindo, corre pra Escola do Reino lá, assiste todas as aulas, que aí tu vai tirar todas as dúvidas de toda essa caminhada, né, que a gente tem com Cristo, pra chegar e ficar com ele no final de tudo, né. César, muito obrigada por contar o teu testemunho, contar a tua história, né, como Amém. que foi esse teu processo conhecendo o Senhor, e que o Senhor abençoe cada dia mais tua vida. Amém, irmão. Deus te abençoe também. Obrigado pelo convite ali. Espero que o Senhor possa tocar o coração de alguém. Espero que o Senhor possa entregar o meu testemunho e edificar alguém, entregar alguém para as águas. Enfim, que o Senhor use da vontade dele. Isso aí, então, muito obrigada Amém. a todos que também estiveram aqui conhecendo o César comigo no dia de hoje. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.